Gênesis 42, versículo 18 a 24. Ao terceiro dia, disse-lhes José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou Simeão dentre eles e o gemou na presença deles. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, deixe-me só situar aqui, principalmente para aqueles que não são muito familiarizados com o conteúdo das Escrituras Sagradas ainda, o que está acontecendo aqui. Essa história de José é uma das histórias mais fantásticas, mais impressionantes das Escrituras Sagradas, e que nós deveríamos ler e pensar, refletir seriamente sobre os ensinamentos que estão aqui presentes nessa caminhada de José. Muita coisa linda, profunda, séria, demais acontece aqui. A história nos conta que houve então aqueles 7 anos de vacas gordas, muita prosperidade no Egito. Foram períodos de muita riqueza, e Faraó decretou o famoso quinto, 20% da arrecadação da colheita deveria ser entesourada pelo Tesouro Nacional e guardado em celeiros, grandes celeiros, para que os anos depois, quando viesse as vacas magras, eles tivessem recursos para poder alimentar. Durante 7 anos, José administrava esses recursos do Egito. Era ele o mordomo maior, era ele o administrador, o ministro do tesouro da fazenda era José. E diz-nos a palavra de Deus que passados os 7 anos, como José havia dito, vieram agora os 7 anos de vacas magras. E essa fome, ela teve um perímetro bem maior do que o Egito, porque ela foi atingir a Canaã, lá em cima, lá perto do Mar Morto, lá perto do Lago de Tiberíades, quase nas colinas já da Síria. A fome foi geral, porque não chovia. Foi um período de muita seca. E as pessoas estavam angustiadas e desesperadas com aquela situação toda, mas ouviram falar que no Egito tinha comida. E isso aconteceu com Jacó. Jacó chamou seus 11 filhos e disse: vocês desçam ao Egito para encontrar comida, porque senão nós vamos morrer de fome aqui. Levaram o dinheirinho deles, provavelmente ouro ou prata, para trocarem o dinheiro deles, trocar pela mercadoria. E quando chegaram ali, José percebe os irmãos no meio daquele mercado. José, que andava por ali, de repente vê os seus irmãos, 10 irmãos, porque um deles ficou para trás, o Benjamim. E aí ele então chama esses homens, e sem se dar a conhecer, ele então começa a apertar esses homens, dizendo: vocês são espiões, vocês estão aqui para espiar a terra. E ele falava por meio de intérprete, os irmãos não podiam descobrir que era ele. José mudou muito, são 20, no mínimo aqui nós temos 22, 23 anos, desde que eles se viram pela última vez. José era um garotão ainda, de 17 anos, agora está com 30 e tantos anos, um homem casado. A fisionomia, as vestes, tudo, os irmãos não conseguiam nunca detectar que era José. E José se torna um homem muito duro com eles, os coloca na prisão acusando-os de serem espiões. E eles dizem: não, nós não somos espiões, nós somos uma família grande, somos 12 irmãos, um irmão não existe mais e o outro é o menorzinho, ficou com o pai, é adolescente, é moço ainda, ficou com o pai. E José disse: então tudo bem, vocês provam para mim que vocês não são espiões, vocês deixam um de vocês preso, prendeu Simeão, e disse: vocês vão trazer o outro. E é interessante que quando José os coloca todos na prisão, antes de soltá-los,
Eles começam numa conversa ali dentro da cela, desesperados e angustiados com a acusação de um homem que podia tirar-lhes a vida. O discurso deles é um discurso interessante. No versículo 21 eles falam uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso, é por causa daquilo que nós fizemos. Olha, gente, tem 22 anos de idade, já 22 anos de intervalo. Ele diz: é por causa daquilo que a gente fez é que nós estamos nessa miséria aqui hoje. É por causa daquela prática nossa, daquilo que nós fizemos, é que nós estamos vivendo esse inferno aqui agora, debaixo de uma acusação injusta. E Rubem, o mais velho, fala: não foi isso que eu falei para vocês? Quando vocês estavam querendo fazer mal contra ele, eu disse: vocês não pequem contra esse menino, ele é irmão de vocês, esse jovem, mas vocês não me quiseram ouvir. Pois olha aí, vede aí que se requer de nós hoje o seu sangue. Nós estamos vivendo esse inferno porque há muito tempo atrás nós fizemos o que não deveríamos ter feito, e agora nós estamos pagando o preço dessa desgraça da nossa vida, das nossas opções. O fato é, meus queridos irmãos, que na vida somos sempre colocados em situações de tomadas de decisão, e nem sempre as tomadas de decisão e atitudes nossas são as melhores. Pisamos na bola, e às vezes com coisas muito sérias, e às vezes com coisas mais ou menos amenas, mas que todas elas começam a cobrar um preço muito alto da nossa vida. Quando eu vejo almas atormentadas, a primeira pergunta que vem à minha mente é a seguinte: você tem algum segredo? Qual é o segredo que você tem mantido na sua alma? O que está comendo você por dentro? Por que a sua vida está virando esse inferno que está vivendo? O que você fez que você nunca reconheceu, nunca tratou, nunca lidou? Porque a palavra de Deus nos diz, meus queridos irmãos, que o homem carregado do sangue de outro correrá até a cova. Provérbios 28, 17. E diz mais: ninguém o detenha. Esse tipo de... Quando nós temos uma alma culpada e vivemos debaixo da culpa, nós somos dirigidos pela culpa. A gente pode ser dirigido por ansiedade, por medo, pode ser por desejos, mas pode ser dirigido também por culpa. Quando nós somos dirigidos por culpa, qualquer coisa ruim que acontecer, nós relacionamos imediatamente a culpa a esse problema. Eu estou aqui com a reportagem da revista Veja, falando do incidente acontecido há quase 22 anos atrás, em 1992, um dos maiores atentados contra os direitos humanos no Brasil aconteceu na penitenciária de Carandiru. 111 homens foram executados friamente por causa de um levante, colocando fogo e atirando contra esses homens indefesos que estavam nus e colocando cachorro sobre eles. E agora, a revista Veja começa a fazer um levantamento desses homens que são acusados de terem sido os autores da chacina. O título da revista é Noites Sem Fim. E o subtítulo é: Os 111 fantasmas do Carandiru perseguem os oficiais que comandaram o massacre. 22 anos atrás isso aconteceu. Hoje, todos esses homens estão vivendo debaixo de profunda pressão e angústia por causa da culpa que eles estão vivendo e não sabem como resolvê-la. Olha o que eles dizem aqui: os algozes dos 111 não se preocupam com a justiça. Não é a justiça que eles estão preocupados, mas eles se preocupam com outros gemidos. Um coronel está incomodado com tudo, com a imprensa, com a justiça, com o Brasil e com a vida. Um capitão desmontou-se diante do juiz militar quando teve que depor. Deveria falar em pé, como manda o regimento, mas trêmulo e chorando, teve que ser acomodado numa cadeira. Um capitão que entrou no pavilhão 9 gritando "é o choque" e disparou contra presos amontoados nas celas, saiu da cadeia com sensação de dever cumprido, mas de lá para cá ele mudou de comportamento. Ele afirma o seguinte: atirei muito e tenho 16 espíritos me rondando. Segundo ele, era o cálculo de homens que ele matou. Um outro homem, o texto aqui fala-nos dele, diz que nem os familiares o perdoaram pelo que ele fez.
nem os familiares. Os filhos o rejeitam. Mais na frente a revista vai dizer: os 111 cadáveres, agora transformados em fantasmas, acabaram se tornando seres assustadores, perigosos. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é exatamente, no texto, exatamente esses fantasmas da culpa, que podem pegar qualquer um de nós. Chico Buarque de Holanda escreve uma música que não foi muito conhecida, chamada Hino da Repressão. Ele diz o seguinte: se atiras mendigos no imundo xadrez, com teus inimigos e amigos talvez, a lei tem motivos para te confinar nas grades do teu próprio lar. Se manchas as praças com teus esquadrões, sangrando ativistas, cambistas, turistas, peões, a lei abre os olhos. A lei tem pudor, e a lei espeta o seu próprio inspetor. O problema, quando nós não resolvemos a questão da culpa, é que nós ficamos com a brecha imensa para vivermos atormentados e perseguidos pelos fantasmas da vida, e associando cada problema que acontece, cada desgraça ou cada dor que acontece, cada tragédia, nos associamos infinitamente a esse sofrimento, a isso que nós fizemos lá atrás. É disso que Jesus fala quando ele conta a parábola do credor incompassivo. Ele diz: se vocês não perdoarem do íntimo, eu vou deixar vocês vocês serão entregues nas mãos de verdugos. Um termo que eu não gosto muito, porque quase nenhum moço sabe esse termo, e talvez alguns adultos aqui não saibam, mas são tiranos da alma. São coisas que acontecem na vida sua, que vão eternamente roubar a tua paz, que vão arrebentar a sua vida. Os irmãos de José estão vivendo aqui um inferno. Na prisão, a culpa toda desce sobre eles e dizem: é por isso que nós estamos assim nesse inferno, por causa da vida do nosso irmão. Nós vimos a angústia dele, nós vimos quando ele nos rogava e dizia: não faça isso comigo, e nós não acudimos. Agora nós estamos aqui vivendo essa ansiedade. Nos Estados Unidos, rondou perto de nós um homem dos mais estranhos que nós já conhecemos. A casa dele era literalmente uma casa louca, e ele era profundamente perturbado. Se você fosse à casa dele, você tropeçaria na quantidade de bebidas alcoólicas, latas vazias, vidros abertos de vodka, de tudo quanto era bebida destilada, e ele vivia chapado o tempo todo. Ele chamava todo mundo de serrote. Por isso ele pegou o apelido de serrote, virou serrote. Todo mundo chamava ele de serrote. Várias vezes nós tentamos entrar na alma do serrote. Várias vezes nós tentávamos nos aproximar dele, convidávamos o serrote para casa. Queríamos cuidar dele. Sara chorou muitas vezes em oração. Eu chorei muitas vezes em oração, tentando entrar um pouquinho nas sombras do serrote. Alguma coisa saía aqui e acolá, dos comentários que se ouviam. Serrote tinha se envolvido numa chacina muitos anos antes. Ele não contou isso para nós. Ele deixava sair alguma coisa. E aquelas cenas, aquelas imagens, ficaram cravadas na mente dele e se tornaram um inferno para a vida dele. Até onde eu sei, a paz de Cristo nunca conseguiu penetrar no coração daquele homem. Muitas e muitas vezes eu disse para ele: você precisa submeter a sua vida a Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Jesus pode tratar de você. E ele tremia, ele gemia, mas não ia. Como se fosse uma coisa demoníaca, uma possessão, uma coisa que não se rompia no coração dele. Gente, a culpa é algoz. A culpa é algoz. Aqui estão os irmãos de José vivendo nessa agonia da alma, porque eles não conseguiram lidar com o problema que eles tiveram. Muita doença hoje tem sido associada à culpa. Jay Adams é um psicólogo cristão extremamente respeitado nos Estados Unidos e no Brasil também. Ele escreve muito na área de aconselhamento cristão. Mas ele disse uma vez, num dos textos que eu li, uma coisa que eu fiquei boquiaberto. Ele estava falando isso em termos de estatística mesmo.
é de 50% das pessoas que hoje vivem em clínicas psiquiátricas. Elas só vivem lá porque nunca conseguiram resolver o problema da culpa delas. Se elas encontrassem cura para a culpa delas, elas sairiam de lá restauradas. Há alguma coisa que perturba você, meu irmão e minha irmã? Há alguma coisa na alma sua que incomoda você e que rouba a tua paz e que você tem que resolver? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Agora, nós vivemos numa sociedade muito complexa para lidar com a questão da culpa. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade de negação. A gente não lida com a culpa porque a gente não lida com o pecado. Então nós negamos primeiro o pecado. Não é isso que acontece? O relativismo, o pluralismo, o subjetivismo, essas coisas todas ligadas à filosofia pós-moderna, ela diz o seguinte, que nada é errado, cara, desde que você faça porque você quer fazer, a sua liberdade, não tem nada errado. Você que determina o que é errado, o que é certo. Não é um valor absoluto, não é Deus quem diz o que é verdade, o que é certo. É você que decide o que é certo ou verdade para você. Então faça do seu jeito. Aí a gente vai, e a gente faz do jeito da gente, porque a gente acha que é livre para poder fazer o que quer. E de fato é livre para poder fazer o que quer. E quando a gente faz o que a gente gostaria de fazer, o pecado que seria para nós o prazer se torna o nosso pesar. Aquilo que poderia ser a nossa redenção e liberdade se torna a nossa prisão e o nosso algoz. Mas aí nós temos um problema. Por quê? Porque não tem pecado. Não existe conceito de pecado. Conceito de pecado é coisa teológica, é coisa da Bíblia, é coisa de crente. Não existe isso aí. Então como é que nós podemos perdoar o que não existe? Como é que se perdoa pecado se não existe pecado? Como se libertar da culpa se não existe culpa? E aí nós vivemos numa situação complicada de uma geração culpada, mal resolvida interiormente, angustiada e ansiosa, vivendo debaixo de muito sofrimento por causa das coisas erradas que faz, mas que não quer reconhecer o mal que faz e não pode encontrar a cura para o mal que fez. A Bíblia Sagrada ela é extremamente realista. A Bíblia Sagrada nos diz que nós somos pecadores diante de Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós pecamos porque nós transgredimos as leis de Deus. Nós fazemos as coisas erradas. A Bíblia Sagrada nos diz que se nós não resolvemos o problema da culpa, nós estamos enrolados. Lembra do texto de Salmo 32 que o pastor Zé Carlos leu no início? Ele começa com uma declaração interessante. Bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta. Enquanto calei os meus pecados, enquanto eu fiz de conta que não existia, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido dia e noite, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha vida, a vitalidade do meu ser, se tornou para mim uma sequidão de estio. Eu vivo numa seca da alma. Por quê? Porque o meu vigor se acabou por causa do meu pecado. O que faz o pecado não tratado? O pecado não tratado, ele vai roubar a vitalidade da gente. Vai roubar a liberdade da gente de sermos nós mesmos aos olhos de Deus. Vai roubar de nós a alegria do Espírito Santo. E é por isso que ele também ora, Davi ora no Salmo 51 dizendo, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele está dizendo que ele perdeu a salvação, não. Ele está dizendo, Senhor, eu perdi o prazer de ser crente. Eu estou insistindo no meu pecado, Senhor. E ele diz, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, me trata. Me ajuda, Senhor. Renova em mim essa alegria da salvação, esse prazer de ser crente, de amar o Senhor, de servir e honrar o Senhor. Eu perdi isso, Senhor, porque eu insisti em caminhar nos meus próprios caminhos e viver do meu jeito, negando a realidade de que pecado tem concretude. Pecado na Bíblia é real, ele não é um sentimento. Pecado é absolutamente real. Agora, olha o que acontece quando nós entendemos que o pecado é real. Porque existe pecado real, existe também cura real.
Louvado seja o nome do Senhor. Tem pecado real. Nós pecamos mesmo. Mas louvado seja Deus. Existe perdão real, absoluto. E é interessante que a Bíblia vai nos ensinar isso aí. Há um texto em Isaías que me chama muita atenção. Que Deus está falando com um povo rebelde, afastando de Deus. E Deus então tentando convencer o povo a voltar. Ele diz, olha, não há nada são. Você olha da ponta do cabelo até os pés, está tudo uma chaga só. É purulenta, é chaga não exprimida. Aí Deus, no capítulo 1, versículo 18, ele fala assim, vinde e arrazoai. Deus está dizendo, vamos arrazoar? Arrazoar é uma linguagem de tribunal. É uma linguagem jurídica, é uma linguagem judicial. Deus chama o povo dele para arrazoar com ele. Agora, o que é arrazoar? É tentar convencer a você quem é que está certo e quem está errado. Deus está chamando o povo. E aí você espera que Deus faça conosco aquilo que nós precisamos ouvir. A gente espera que no arrazoamento de Deus, eu espero que esse termo esteja certo, né? No arrazoar de Deus, que Ele nos pegue e faça conosco o que nós precisamos ouvir. Não é assim que você faz com o seu filho quando ele erra e você dá umas duras nele e você começa a dizer verdades? Mas sabe o que Deus fala? Vinde e arrazoai. A razão é com Deus, porque ainda que os vossos pecados estejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Deus está dizendo, ainda que vocês estejam no buraco, rebentados e falidos, venha arrazoar comigo, que eu quero convencer você do meu perdão que pode alcançar teu coração. Foi assim que me vi um dia trabalhando com um dos casais mais complicados. Eu até arriscaria dizer que eu nunca tive nenhum casal na minha vida tão complicado, em 30 e tanto anos de ministério, do que esse casal. Gente, pensa num trem complicado. Esse casal, ele conseguia potencializar todos os problemas num nível que absurdo. E a misericórdia de Deus é tão bom porque os 3 filhos deles eram maravilhosos. Crentes os meninos. Tudo da igreja, graças a Deus. Mas eram complicados, gente. Pra você ter uma ideia do nível de complexidade, ela se converteu. E ela um dia está ouvindo no rádio um pastor pentecostal avivado, animado, falando da volta de Jesus, e ele diz, e Jesus está voltando, eu estou vendo Jesus voltar. Essa mulher era tão translocada que ela saiu na favela onde ela morava, e ela saiu gritando, e dizendo, Deus tem misericórdia de mim, me leva, me leva, me leva. E todo mundo não entendia o que estava acontecendo, porque ela tinha ouvido o pregador dizendo, Jesus está voltando, então agora, e ela desesperada no meio da favela, porque Jesus não pegava ela, era nesse nível aí, né? Mas aquela mulher, por causa das decisões erradas, e o marido também, eles foram entrando num caminho que parecia que não tinha retorno. No dia 31 de dezembro de 2002, quando eu estava voltando para cá, a última pessoa que eu queria encontrar na minha vida, porque eu já estava cansado deles, era esse casal. Eu estava despedindo da igreja, foi o culto de vigília, 1h30 da manhã, 19 graus abaixo de zero, uma beleza. Ele na porta da igreja me esperando. Eu falei, não é possível, ele está querendo conversar comigo ainda? Não tem mais nada para dizer. Não, literalmente, ele cansava a gente. Queria conversar comigo, não aguento mais, né? E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou levá-lo para fora, porque se eu ficar aqui dentro da igreja, está aquecida, aqui dentro da igreja, ele vai pegar aqui, eu vou ficar 3 horas aqui com ele, estou enrolado, né? Eu quero ir embora. 2 dias depois eu viajava para o Brasil, vindo direto aqui para Anápolis, dia 4 de janeiro de 2003, eu estava aqui, começando o meu ministério. E aí eu fui para o lado de fora, botei o agasalho, ele também estava bem agasalhado, e luva, aquele negócio tudo, pai, não sei o quê. Falei, aqui ele vai desconfiar e logo vai embora. E foi o que aconteceu mesmo. Conversamos, e aí ele veio trazer de novo o problema. Eu falei, meu querido, eu não dou conta mais não, está vindo outro pastor aí, ele vai te ajudar, porque eu não dou conta mais. Ele vai resolver o problema seu e tal, não sei o quê. E aí ele quer falar, mas o frio foi aumentando e nós tivemos que ir embora. Louvado seja Deus, vamos embora. Aí, quando eu saio, no estacionamento da igreja, tinha um cara com o carro ligado lá longe. Eu desconfiei. Eu falei, é o Marcos Dias, meu presbítero, um homem do meu coração. Eu falei, é esse cara que está lá.
Ele estava numa caminhonetona ligadinha, devia estar quentinho lá dentro, eu louco para estar lá. E na hora que ele me viu desencilhando desse rapaz, ele deu um sinalzinho para mim de luz, e eu falei, é ele. Fui lá direto, pá, encontrei com ele. Entrei naquele carro quentinho, delícia, aquele negócio todo. E o Marco me deu um abraço, disse, pastor, vou sentir muita falta do senhor, pastor, né? O senhor está indo embora deixando os pepinos tudo aí, né, pastor? Ele sabia de tudo. Está deixando os pepinos tudo para ele. Eu falei, mas eu vou para lá, mas lá também tem pepino. Ele disse, mas é pepino de horta nova, né, pastor? Aí eu virei e falei assim, e pepino de horta nova tem gosto diferente, meu irmão? Né? Tem gosto diferente. Bem, nós, voltando ao casal. Um dia, essa mulher, esposa desse homem, ela me procurou, ela estava à beira de uma crise psiquiátrica, o que acabou acontecendo. Ela foi parar no hospital psiquiátrico. O que aconteceu? Ela traiu o marido dela. E para complicar, o marido tinha feito vasectomia e ela engravidou. Ela estava para surtar e ela surtou. Ela me chamou no desespero, eu fui lá na casa dela, o marido tinha saído de casa e estava aquela situação complicada demais. E eu queria falar tanto para aquela mulher sobre a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E tudo que eu tentava falar era absurdamente sem valor, nada. E eu então me lembrei desse texto de Isaías capítulo 1, versículo 18. Eu virei para ela e estava caindo uma neve do lado de fora, bonita, aquela neve bonita. E eu disse para ela, olhe para fora. Olhe para fora. Ela olhou e disse, o que você está vendo? A neve está caindo, pastor. Pois é. Sabe o que Deus falou acerca do seu problema? Que ainda que os seus pecados estejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão o quê? Brancos como a neve. Você admira aquela brancura lá? Isso é linda, né, pastor? Eu falei, é linda. É isso que Deus está falando que Ele pode fazer por você, minha irmã. É isso que Ele está falando que Deus pode fazer, que Ele pode fazer por você. Existem alguns termos na Bíblia que a gente não para pensar muito. Por exemplo, termos justificados. Aparece tanta vez na carta de Romanos, principalmente. Justificado significa que Deus declarou a gente justo, gente. Nós fomos para um tribunal, e no tribunal Ele olhou para a gente e disse assim, o sangue do meu filho está sobre você. Você está justificado, você está livre. Paulo entende tão bem isso que ele fala assim, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Romanos 8:1 ele fala, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem nenhuma condenação. Nenhuma. Nada. O nosso arquivo está limpo pelo sangue do Cordeiro. E o apóstolo Paulo se arrisca mais dizendo assim, quem os condenará se é Deus quem os justifica? Se Cristo Jesus morreu por nós, quem nos condenará? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha o que está dizendo. Quem é que pode me condenar se Deus me perdoou? Agora a contrapartida, meus queridos irmãos, é isso aqui. Nós temos opções na nossa vida. Nós lidamos com nossos pecados de forma direta. E entendemos que nós estamos pecando contra Deus. Mas nós temos que ir para a graça de Deus, ousadamente dizer, Deus, eu preciso ser tratado. Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser curado. Eu não posso mais viver nessa condenação. E é isso que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. É isso que o texto aqui está nos ensinando, meus queridos. Esses irmãos de José vivem um inferno por causa da culpa deles. Mas Deus está querendo nos chamar para vivermos na liberdade que Jesus já propiciou para nós na cruz. A minha esperança é que hoje à noite o Senhor possa estar libertando muitos aqui da condenação do diabo, da acusação de pecados antigos.
E eu estou falando de pecados reais, eu não estou falando de pecados imaginários, porque há sentimento de culpa sem culpa, mas a culpa sem sentimento de culpa também. Eu não estou falando de pecados imaginários, estou falando de pecados reais, para quem existe um remédio real e a cura real. É isso que a cruz de Cristo nos fez, para nos libertarmos dos fantasmas da culpa. Penitência não vai resolver o problema, autoflagelação não vai resolver o problema, mas o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele pode nos tratar e nos purificar completamente. É esta a palavra de Deus para os irmãos essa noite. Que Deus purifique o seu coração. Ainda que os vossos pecados estejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve. É isso que Deus nos chama a razoar com Ele. Que Deus nos ajude. Amém.